Oi, meu nome é Lucas, aluno de doutorado em odontologia da UFP. E eu sou a Letícia, também aluna de doutorado em odontologia da UFP. E estamos hoje aqui gravando mais um episódio do nosso PPGOcast, o podcast de odontologia da UFP. E a nossa convidada hoje é a Heloísa Clara. Heloísa Clara Santos Souza Brito. Ela que é cirurgiã dentista pela Universidade Federal do Piauí em 2015, tem mestrado acadêmico, em clínica odontológica. Ela atualmente é coordenadora do curso de especialização em odontopediatria do Instituto Orofacial das Américas, Unidade Teresina, Piauí. Ela que na gestão pública em saúde bucal coordena o projeto premiado a nível estadual e nacional voltado para a promoção de saúde bucal desde a primeira infância, Sou Zero Cárie. Ela também recebeu o troféu Prêmio Piauí de Inclusão Social em 2020 e, mais recentemente, em 2024, inspirou a criação do projeto estadual Infância Sem Cárie, capacitando 224 coordenações municipais de saúde bucal do Piauí a implementar o programa de saúde precoce em saúde bucal nas equipes de atenção básica. Seja bem-vinda, Heloísa. Obrigada, Lucas. Obrigada, Letícia. É um prazer imenso estar aqui com vocês, reencontrar o Lucas, conhecer a Letícia. Eu agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, em nome do PPGO. Eu sei que foi um convite feito por parte de vocês, mas assim, é uma alegria muito grande para o meu coração retornar a esses corredores. Eu tenho certeza de que vocês, quando entraram nos corredores da UFP depois de alguns anos, principalmente o Lucas, conhecem esse sentimento que eu estou sentindo hoje. Então, é de uma gratidão, de uma honra imensa. Como egressa do programa de pós-graduação, eu também me sinto muito grata e honrada pelo convite. Em meio a tantos egressos, dar início a essa nova etapa do podcast de vocês também me honra demais. Nós agradecemos a sua presença. Hoje foi na realidade, a semana toda a gente coletando aqui as perguntas, e uma chuva de perguntas para a Heloísa. Então, tenho certeza que será um sucesso. Que bom. Mas agora, aproveitando que a Letícia está falando, eu queria apresentar a nossa nova host do podcast, a Letícia. Substituindo, mas sem substituir, porque ela é insubstituível, minha amiga Flávia. Mas agora estou com essa missão ao lado do Lucas, muito honrada também. E esperamos que dê tudo certo. E vai dar certo, Letícia. Não tenho a menor dúvida que vai dar certo. Já tem dado certo. Já tem dado certo. Eu não tenho perdido nenhum dos episódios, assim, professores, vocês imaginam, os quais eu tenho muita admiração, que tiveram papéis fundamentais na minha formação. Eu pude acompanhar eles contando a história deles. E, mais recentemente, alunos também de pós-graduação, relatando sobre a experiência. E agora nós, egressos, contando um pouco de como o PPGO transformou a nossa vida. Nas mais diversas esferas, Lucas? Você aí no poder público, na parte judiciária, a gente na parte civil, trabalhando na atenção básica, trabalhando em consultórios, na docência, graduação, estrito sensu, lato sensu, enfim. As possibilidades são muitas e eu fico feliz por conversar com vocês sobre isso. Pois vamos começar. Começar fazendo a primeira pergunta, Letícia? Vamos lá. Bom, Heloísa, então, para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória, até onde você chegou, onde você está hoje. Que maravilha. A minha trajetória, muitos pensam que iniciou aqui na odontologia, mas não. Antes da odontologia, eu fiz 1 ano e meio de fisioterapia. O Lucas, que é meu contemporâneo de UFP, talvez já conhecesse um pouco da minha história, mas assim, eu sou de Francisco Santos, no Piauí, uma cidade pequena, menos de 10 mil habitantes, na região do centro-sul do estado, próxima a Picos, Piauí. E logo desde cedo eu já tive que sair da cidade. Eu acho que é a realidade de muitos dos alunos de odontologia terem que sair de pequenas cidades para poder ter a oportunidade de estudar. Eu sempre gostei de estudar, então meus pais tiveram sempre esse propósito de proporcionar. Então eu fui para Picos, vim a Teresina outro ano, estive em Campina Grande, na Paraíba. Na época eu passei no vestibular aos 16 anos, fazendo fisioterapia. E na época a gente eu fazia o ensino médio no mesmo ano em que iniciava a universidade. Depois eu desejei vir mais próximo, tinha feito o PSIL, que era o programa seriado de ingresso na universidade. Eita, tempo de Da PSIL. UFP, né? Acho que a Letícia não sabe disso aí. Só ouviu falar, né, Letícia? Eu conheço pela minha irmã, mas se eu não me engano, o último foi em 2010. Isso. E aí eu tinha essas notas, digamos assim, engavetadas e o desejo de retornar ao Piauí para ficar mais próximo da minha família e do Leonardo, que é o meu esposo, que já na época já era meu namorado. E eu fiz o vestibular e o único lugar onde tinha fisioterapia aqui no Piauí, na Federal, era em Parnaíba. Eu tinha muito desejo de estudar na Federal. E eu passei em fisioterapia lá na Federal e cursei 1 ano na Federal em Parnaíba. E a chegada da minha filha foi o motivo para a odontologia entrar na minha vida. Que não tinha a fisioterapia aqui na Federal
E a minha mãe, por muita insistência, disse, filha, faz o Enem. E nisso eu já estava com 1 ano e meio sem estudar vestibular, sem nada, nenhuma dessas disciplinas, estava só na êmbrio, na anatomia, enfim. E ela, filha, faz Enem só como treino. Eu, tudo bem, fiz. Logo a minha filha surgiu, eu engravidei, tive que me mudar para próximo da família do meu esposo. E, na época, esse Enem que eu tinha feito, sem nenhuma pretensão, foi o Enem que me permitiu entrar na odontologia na UFP. E, assim, a odontologia foi verdadeiro presente de Deus na minha vida, porque eu me identifiquei em todos os sentidos, Lucas. Isso aí foi quando, Luizinha? Em 2010. 2010. Eu ingressei em 2010.2. Eu fui mãe em março de 2010 e eu ingressei na odontologia com a minha filha, tinha 5 meses, tá amamentando ainda. E foi o primeiro Enem. E foi o primeiro Enem. O último ano de PSIL e o primeiro de Enem. Exatamente. Aí, Heloísa, tu entrou na odonto e como é que foi, assim, rapidamente? Como foi a experiência na odonto e como é que tu começou a fazer pesquisa? Tu fez PIBIC, fez alguma coisa, iniciação científica durante a graduação? Excelente, Lucas. A Universidade Federal do Piauí, a odontologia, a gente usa essa expressão, foi uma mãe. Porque eu saí, como profissional aqui dentro da universidade, me sentindo muito preparada para enfrentar o mercado de trabalho. Porque todas as oportunidades possíveis eu pude vivenciar aqui dentro. Só monitoria, eu acho que eu fiz 5. Projeto de extensão, outros 5. Pesquisa, iniciei desde cedo. Sempre na área de odontopediatria. Minha primeira iniciação científica foi com bruxismo em adolescentes. Na época era o primeiro estudo de bruxismo em adolescentes publicado aqui no Brasil. E a gente trabalhou com bruxismo em adolescentes até com a Neuza, dentro do projeto Guarda-Chuva, que era o mestrado da Neuza. Sim. E depois disso a gente começou a trabalhar com terapia pulpar em dentes descidos. Trabalhamos na parte microbiológica, em parceria com a UESP. Então, tive a oportunidade de fazer muita coisa, Lucas. Você era meu contemporâneo, você lembra bem, Sim, que a gente soube aproveitar bem, né? Você e a Thaís. Eu ainda tenho muitas recordações daqueles anos em que a gente pôde agarrar com unhas e dentes as oportunidades. Então, fui monitora de histologia, materiais dentários, de prótese fixa, de cirurgia. Extensão eu fiz na parte educativa, fiz na parte de cirurgia. Fiz extensão em inglês, que eu tinha desejo de fazer inglês na época, condição nenhuma. E com a nota, com o índice de rendimento acadêmico, eu pude pleitear uma vaga lá e conseguir isenção de pagamento. Então, fiz o curso de inglês aqui da Federal também, todo em isenção, e lá é um curso de extensão. E, mais do que tudo, o PPGB, que para mim foi a experiência de todas a mais transformadora dentro da extensão universitária. Que essa me marcou tão profundamente que, uma vez formada, uma vez egressa do PPG-UFP, eu me senti desafiada a reproduzir e, digamos, ajustar o PPGB. Não, mas espera aí, tu tá adiantando muita conversa. Calma. Verdade. Mas assim, é porque o PPGB, de fato, me marcou de uma forma diferenciada. E na parte das pesquisas, como eu disse, comecei na iniciação científica com a Neuza e depois a gente foi para a parte de microbiologia, acompanhando a Gessa, acompanhando a Ellen. Então, foi uma época assim, de muito enriquecimento, porque eu pude trabalhar tanto em estudos epidemiológicos como clínicos e laboratoriais. Todos nessa vivência. A professora Lúcia, eu acho que ela me pegou para si no início da graduação. Inclusive, eu tinha pleiteado o programa de monitoria e eu acho que a professora Marina era responsável na época. E, assim, por conta do índice de rendimento, ela, mamãe, aqui tem um aluno que tal a gente chamar. E desde então a gente não se soltou mais. Ela foi minha orientadora, tanto na iniciação científica como na conclusão de curso, como no mestrado. Então, naturalmente, também. Você seguiu com ela e fez a prova do mestrado e continuou na linha. Exatamente. Que interessante, né? Pois eu vou começar agora algumas das perguntas que nós preparamos aqui sobre sedação consciente. Você trabalha com sedação? Como é a experiência e a importância desse tipo de atendimento para pacientes com comportamento desafiador, como os neurodivergentes? Eu imaginava que essa pergunta estivesse no rol de perguntas enviada pelos colegas. Não imaginava que fosse a primeira, mas, por outro lado, eu já penso assim, se é um grande desafio da odontopediatria, era certo de que estaria aí. A gente sabe que o manejo comportamental infantil é, sem dúvida, um dos, se não o maior desafio na odontopediatria. E a gente lança mão de uma série de técnicas não farmacológicas e, quando essas não são suficientes, farmacológicas. No entanto, a utilização de técnicas farmacológicas dentro da odontologia acaba sendo muito limitada. A formação que a gente recebe é muito limitada para se propor a sedar qualquer pessoa, principalmente criança. Quem é que não lembra dos livros de terapêutica medicamentosa, dos protocolos que a gente recebia? Bem limitados, a poucas medicações em doses que, para a criança, não resolvem.
tá? Muito menos, e se a gente aumentar essas doses, sair das doses bulares, trabalhar com segurança. Então, quando eu saí daqui do mestrado, eu comecei a trabalhar na Clínica Fabíola Serra, que ainda hoje eu estou lá. Vou completar 10 anos que a gente está junto. E lá a gente tem assim, uma equipe muito bem estruturada na parte de odontopediatria. A doutora Fabíola é odontopediatra e ela se interessou muito por buscar conhecimento nessa área. Então, eu acredito que não existe um curso no Brasil que se proponha a dizer assim, ó, aqui você vai receber toda a formação para sedação, porque realmente é um mundo. Assim como é um mundo a odontologia, a sedação também é um mundo imenso. Então, você vai beber da água da medicina, da água da enfermagem, da água da anestesiologia. Então, eu não sou a responsável técnica pelas sedações lá na Clínica Fabíola Serra. Todos nós recebemos o curso de formação, principalmente de suporte básico de vida, para que toda a equipe estivesse atenta aos sinais, pudesse monitorá-la e ajudá-la durante o processo. Mas ela foi que passou por todo esse processo de formação. A gente acompanha, calcula as doses com ela, modifica em virtude da dificuldade ou não daquele atendimento, das especificidades de cada paciente, mas ela é a responsável técnica. E é, inclusive, uma exigência do CFO. Existe uma normatização, normas que regulamentam a sedação consciente em odontologia. E uma delas é que o profissional que esteja executando os procedimentos não seja o profissional que está monitorando a sedação, por questão mesmo de segurança. Sim. Da mesma forma que um médico executa a cirurgia, enquanto um anestesiologista está executando a sedação profunda, no caso deles, a anestesia geral. Mas é uma experiência totalmente diferente da experiência médica. A nossa é consciente, é um nível mais leve de sedação, só o suficiente para realizar os procedimentos. Beleza, Heloísa. Só para contextualizar aqui, essas perguntas que a gente está fazendo dessa vez aqui para a nossa entrevistada, elas foram todas praticamente elaboradas pelo aluno da pós-graduação, Heloísa. Então, excelente. A gente vai conduzir aqui a conversa contigo com base nessas curiosidades, nessas dúvidas dos alunos. E aí, eu vou pular justamente para uma outra pergunta, que foi da aluna Lara, que você até começou a falar, né? Qual é a técnica de sedação que você mais usa, né? E quais as principais vantagens e desvantagens que você vê nessa técnica e por que você escolhe essa técnica? Né? A Lara, não sei se é a Lara, minha colega também, lá da Clínica Fabíola Serra, ela trabalha com a gente, aluna daqui do doutorado, do programa de pós-graduação. É muito bom quando a gente está numa equipe formada por profissionais que a gente confia. A equipe de odontopediatria conta comigo, a professora Larissa, que também é egressa daqui do programa de pós-graduação, também professora de um curso de odontopediatria daqui do estado, e a professora Lara, que está aqui na pós-graduação a nível de doutorado. E a gente trabalha, elas sabem bem, com técnicas multimodais. Quando você trabalha com doses menores de diversas medicações, você consegue sinergicamente obter o resultado que se deseja. Então, a gente não trabalha... Por algum tempo, a gente chegou a trabalhar com midazolam, que era a medicação que a gente via, inclusive, no livro de terapêutica. No entanto, famoso Eduardo Dias Andrade. Exato. A doutora Fabíola, inclusive, esteve recentemente num curso em que ele estava palestrando. Então, o midazolam ele tem uma série de riscos, principalmente na questão respiratória, cardiorrespiratória, porque é um conjunto. E, por conta disso, existem medicações com menos riscos adversos que podem ser utilizadas sinergicamente para que a gente possa obter esse resultado. Então, quais seriam as desvantagens? Sem dúvida, as limitações das medicações. E aí, de certo modo, a gente trabalha sempre num ambiente de vigilância constante, que a gente está trabalhando com o sistema cardiovascular, a gente está trabalhando com consciência, níveis de consciência, tá? Então, com muita responsabilidade, que a gente trabalha, como eu disse para vocês, em níveis, só os níveis necessários para se executar o que se propõe, que é totalmente diferente de uma experiência médica, em que o paciente é tão deprimido a ponto de entubar. Na experiência odontológica, é óbvio que a gente não deseja esse nível de perda de consciência. A gente deseja um nível em que a criança esteja o tempo inteiro respirando, o coraçãozinho batendo plenamente. Certo. Ainda sobre sedação. Você faz uso de sedação no serviço privado, mas e no serviço público? Como você lida com esses pacientes? Como é essa atuação em uma cidade pequena, já que o acesso desses pacientes é bem complexo? Excelente pergunta e muito necessária e oportuna. Eu trabalho com sedação consciente no consultório, mas eu não trabalho com sedação no ambiente público. Tá? No ambiente público, eu lanço mão de outras estratégias, dada a segurança que eu preciso para executar a sedação.
no serviço que nós dispomos dentro da clínica, nós temos equipamentos, todos os equipamentos necessários para um suporte básico de vida, inclusive um monitor multiparamétrico, só para vocês terem ideia. Então, são uma série de medicamentos, de equipamentos de segurança que estão ali à disposição o tempo inteiro, para a gente manter todo esse, digamos assim, esse aparato à disposição do serviço público, infelizmente, não tem como, tá? Então, o mesmo profissional, tendo conhecimento, infelizmente, não tem como empregar essa técnica sem ter toda uma infraestrutura necessária para fazê-la com segurança. Então, no PSF, por exemplo, na estratégia de saúde da família, uma equipe de saúde bucal vai usar mais manejo comportamental. Por exemplo, eu, como em Francisco Santos, eu não disponho de sedação, eu tive que criar uma estratégia para eu não precisar sedar as crianças. Hoje, em Francisco Santos, eu acompanho bebês desde o nascimento. Em Francisco Santos, eu não me recordo da última vez que eu tive que estabilizar uma criança. E desde 2021, eu não faço exodontias precoces. Em 2024, nós não fizemos nenhuma endodontia em dentes descidos. Então, tudo isso como resultado do zero cárie. Beleza, Luísa. Outra pergunta que veio aqui, já mudando um pouquinho de assunto, não sobre sedação consciente, mas sobre restaurações classe 2 extensas. Se você usa bandas para fazer esse tipo de restauração em odontopediatria, e como você avalia a aceitação da técnica por pais e pacientes no setor público e privado? Pronto, a utilização de bandas hoje é uma realidade dentro da odontopediatria. Uma realidade muito mais acessível do que a de coroas, que a gente utilizou somente, só tinha essa opção até um tempo aí atrás. Então, por muitos e muitos anos, dentro do contexto da odontopediatria, se fazia exodontias. Por restaurações subgengivais, a gente sabe que o dente descido ele tem aquela constricção cervical maior, e por muitas vezes era feita exodontia pela impossibilidade de se fazer uma boa restauração. Chegava a se utilizar técnicas como sanduíche aberto, na tentativa de uma melhor adesão ali naquela região cervical. E surgiram as coroas por muitos anos foram utilizadas, mas principalmente no Brasil, o acesso a essas coroas sempre foi muito difícil. Ainda hoje, com, digamos assim, toda essa rivalidade, o comércio, as coisas tendem a baratear com o tempo, mas as coroas ainda continuam sendo algo muito caro. As coroas no Brasil, acho que circulam por volta aí de uns 70, 80, 90 reais, dependendo da marca. Tá? Então, isso para você transformar, converter num valor acessível para o paciente e ainda oferecer um dente de uma coroa metálica, digamos assim, que os não pais é estético, né? Não é estético e o dente descido muitas vezes não é valorizado. Os pais muitas vezes optariam facilmente pela exodontia. Muito mais se esses custos fossem revertidos para eles, né? Então, as bandas elas surgiram como uma alternativa muito mais acessível. A gente compra bandas ortodônticas a menos de R$1. Né? Compra uma caixinha com várias bandas ortodônticas. E a gente pode perfeitamente utilizar e tem tido excelentes resultados. Mas, do ponto de vista científico, a gente ainda não tem evidências. Mas a evidência se constrói, né? Se a gente vê bons resultados clínicos, eu tenho visto muitas boas equipes trabalhando dentro desse tema. E eu creio que é só questão de tempo para a gente ter evidências a respeito desse assunto. Assim como a gente tem de Hall Technique, por exemplo, que se não me falha a memória, é uma das técnicas, se não a técnica que tem mais evidência científica dentro da odontopediatria. Mínima intervenção. Muito bom esse tópico. Sim. E é a linha de pesquisa, né, da professora Lúcia. Sim. E, inclusive, a nossa amiga Flávia está trabalhando com bandas. Então, em breve nós teremos evidências. Eu estou ansiosa pelos resultados, tendo em vista assim, que eu conheço muito bem a qualidade do que é produzido aqui dentro do PPGO. Principalmente pela equipe de professoras que eu tive o prazer de estar por perto. Quer fechar a próxima pergunta aí? Dessa área de assuntos de odontopediatria, porque eu tenho uma aqui. Então, uma minha. Já ficou curioso? Aprofundando mais um pouquinho. Como fazer uma técnica mais simplificada de terapia pulpar no serviço público pode contribuir para a população pediátrica adscrita na sua área? Gente, a contribuição foi máxima. A gente, dentro da teoria, né, da terapia pulpares em dentes descidos, a gente aprendia técnicas convencionais e técnicas alternativas. As convencionais previam toda aquela instrumentação dos canais e as técnicas alternativas apenas a manipulação da câmara pulpar. E dentre essas técnicas, nós conhecemos aqui dentro o grupo de pesquisa da CTZ, que eu tive o prazer de engatinhar no mundo da pesquisa. Acho que você foi uma das primeiras alunas a fazer trabalho com CTZ aqui, não foi a Laís? A professora Cacilda, eu, a professora Jéssica, a professora Ellen, todas nós somos as CTZs, como a professora Lúcia chama carinhosamente.
Assim, e algo que me deixa muito honrada. Por exemplo, esse canal, inclusive. Eu fico muito contente, Lucas, ao ver que o vídeo mais antigo desse canal é, inclusive, um vídeo que eu fiz sem pretensão nenhuma. Nós fizemos, assim, as imagens da técnica de CTZ. O objetivo era só eu ceder para os alunos da turma. Aí acabei publicando no YouTube e dando para eles. Depois, diante dessa visibilidade, os alunos começaram a utilizar. Aí a gente acabou aproveitando esse canal que eu tinha feito para ser o canal do PPGO. Foi. Tem mais de 40 mil visualizações. Eu fiquei chocada um dia desse. E dando aula, minhas alunas diziam, Heloísa, esse teu vídeo, feito de uma forma tão simplória, Lucas, você precisa ver. Ele disse, é exibido em todas as aulas de odontopediatria dos cursos que eu conheço. Então, é uma ferramentazinha simples, feita sem muita pretensão, mas que, pelo visto, tem ajudado muita gente. Com certeza. Né? E esse reflexo, já respondendo a sua pergunta, a gente vê que se tanta gente está querendo saber a respeito, é em virtude, é claro, do que a gente já sabe, já tem respaldado, principalmente nos artigos que a equipe daqui tem produzido. A gente sabe que a terapia pulpar alternativa com a pasta CTZ, ela tem bons resultados clínicos e radiográficos, não tem hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, é biocompatível com os tecidos. Teve o meu estudo que comprovou que não traz danos ao esmalte do permanente sucessor, que foi o meu estudo de mestrado. Teve o estudo mais recente da Joyce, dos outros alunos que fizeram ensaios clínicos randomizados e controlados, utilizando a pasta CTZ e oxyzinc-eugenol, que é uma das pastas mais utilizadas a nível mundial. Então, na prática clínica do SUS, a gente vê o quanto que facilita. É perfeitamente possível fazer terapia pulpar na atenção básica. Eu não falo em atenção especializada, em CEL, em odontopediatra. É perfeitamente possível o clínico executar essa técnica na sua prática diária. Eu utilizei, ensinei para vários colegas meus clínicos que utilizam sem nenhuma dificuldade. Perfeito, Heloísa. Agora eu vou sair um pouquinho da CTZ e vou para um assunto que eu tenho bastante curiosidade, e inclusive foi até uma questão que vai aparecer aqui ao longo das perguntas dos alunos. Teste de linguinha, frenectomia. Hoje a gente vê um boom. Eu não consigo... tenho colegas que já são pais, e a maioria deles chegam para mim, Lucas, foi indicado fazer. Não está assim muito banalizado, não tem um boom não desse procedimento. Sem dúvida. Eu queria que tu explicasse um pouquinho o que é a técnica, para que serve, quais são os parâmetros que tem que se obedecer para fazer tanto o teste da linguinha, como indicar adequadamente uma frenectomia e uma frenotomia. Pode falar um pouquinho a respeito? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um dos temas também, assim, que dentro da odontopediatria está muito em evidência. Não só a odontopediatria, os médicos também, os fonoaudiólogos. Sim. É um assunto de interesse comum dentro da equipe multiprofissional que cuida de bebês. O exame da língua é um exame que sempre foi executado pelo cirurgião dentista, independente da idade do paciente, seja ele bebê, criança, Sim. maior, adolescente ou adulto. Uma vez indicado o procedimento, era realizado. Por definição, a anquiloglossia é a alteração do freno lingual que interfere em sua mobilidade. Uma vez que o profissional, seja ele dentista, fonoaudiólogo, identificava alguma interferência nessa movimentação e prejuízo nas funções, indicava e o procedimento era realizado pelo profissional dentista ou pelo profissional médico. O fono, ele está apto a identificar, diagnosticar, mas não a tratar. Certo. Então, isso não era um grande dilema, digamos assim, dentro da prática clínica. No entanto, em 2018, foi criada uma lei que previa a obrigatoriedade da execução da avaliação do freno lingual em bebês dentro das maternidades, sejam elas públicas ou privadas. E aí, eu acho que por uma questão de mercado, foi que criou esse boom com relação ao teste da linguinha. Ele é um teste dentro de muitos outros testes de triagem neonatal que todo bebê passa ao nascer, tá? E aí houve essa supervalorização. E aí, melhor do que falar a minha opinião a respeito, eu prefiro conversar com vocês a respeito das opiniões da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Associação Brasileira de Odontopediatria. Médicos e dentistas, qual é a opinião dos experts no assunto, de quem produz ciência a respeito? E esses dias eu estive com a turma da pós-graduação discutindo. Inclusive, todos os dois emitiram notas, todas as duas, tanto a sociedade como a associação da odontopediatria. E na nota eles diziam que o que se dispõe de evidência científica atual a respeito do assunto não nos permite, digamos assim, aferir certezas a respeito de consequências a longo prazo.
Então, existem, é claro, protocolos que são mais estudados há muito mais tempo, Sim. como, por exemplo, o protocolo Bristol, que é o que eu utilizo, que certamente o PPGB utiliza também, que é muito largamente utilizado a nível mundial. Mas essa lei foi criada em cima de um protocolo criado aqui no Brasil, para o qual não existem tantas evidências. E se vocês puderem um dia observar bem os critérios que foram utilizados, da avaliação anatomofuncional, na história clínica, os pesos que foram dados para cada característica, a gente não sabe até que ponto aquele teste não está trazendo muito mais falsos positivos. Sim. Tá? Então, infelizmente, Lucas, eu acho que é nisso que você quer chegar. Exatamente. E tem muito falso positivo. Tem muito falso positivo. Dentro do consultório de odontopediatria, a gente recebe muito falso positivo, tá? Existe um comércio por volta disso, tá? Um olhar tendencioso em cima disso. Tá? E a gente, como que trabalha dentro da área de odontopediatria, como egresso de um programa de pós-graduação, a responsabilidade que é carregar esse nome nos coloca numa posição de resistência diante desse movimento. Tá? Essa é a minha opinião a respeito. Perfeita, Heloísa. Vamos lá, Letícia. O que tem mais aí agora? Bom, só para complementar, eu acho que realmente existe esse boom e é triste. Sim. Né? Muito triste, porque chegam muitos casos pra gente de pessoas, de familiares, de amigos, dizendo, às vezes já fez. Foi aplicado o teste e o teste diz que a língua é presa. Uhum. E a gente, fazendo a avaliação, vê que não iria para esse caminho, né? Muitas vezes sem consequência na amamentação. Você já pegaste muito falso positivo? Já vi também bastante dentro da própria maternidade. Né? Vinha encaminhado, já solicitando a realização do procedimento sem realmente ter necessidade, de acordo com a nossa avaliação. Né? Isso. E só voltando um pouquinho para a questão da CTZ, aqui no programa, nós temos um projeto de extensão que foi desenvolvido pela professora Lúcia. Então, no primeiro momento, ela convidou os dentistas, né, cirurgiões dentistas da Fundação Municipal de Saúde Teresina, a participar do projeto de extensão, justamente para capacitá-los para a realização da terapia pulpar em dentes descidos, né, com CTZ. Porque realmente é um procedimento com um ótimo custo-benefício e muito passível de ser realizado no sistema público de saúde. E começou assim o projeto e hoje são ensinadas outras técnicas, não somente a CTZ, mas em relação, inclusive, à ortodontia. Essa primeira turma, eu participei. A gente teve o curso à distância, né? E todo dia às 6 horas disparava o alerta e eu pude participar. Aí eu acho que à medida que o tempo foi passando, recebendo os feedbacks, eles sentiram essa necessidade do serviço público e estão capacitando todas as equipes aqui de Teresina. Eu tenho sentido os colegas falarem super bem do quanto tem recebido essas técnicas. Interessante essa integração que a gente consegue resgatar. Quer dizer, a gente falando, porque eu estou como aluno, né? Sim, mas sim. A universidade trazer esses profissionais que trabalham, que estão na ponta, na Fundação Municipal de Saúde, trazer para dentro da universidade para se atualizarem, se capacitarem e ter essa relação com os graduandos, né, com o pessoal da pós-graduação. Acho que é uma troca de experiência. Que é uma troca de experiência bacana. Só parabenizar aí. Foi a professora Lúcia que idealizou o projeto? Sim. É uma iniciativa belíssima, sem dúvida alguma. Com certeza. E muito oportuna, porque a necessidade, para quem trabalha no serviço público, sabe que é imensa. E a possibilidade de fazer mudança, né, é encantadora. Então... Demais. Eu tenho certeza que vai render, já rende e vai render muito mais bons frutos. Heloísa, você percebe alguma diferença no perfil de pacientes da época em que você fazia a graduação, o mestrado, e de quando você foi para o mercado de trabalho aos dias atuais? Em que sentido? Heloísa, porque assim, eu vou complementar aqui a pergunta, tá bom? Sim. Vou pedir licença. Mas eu acho que quem fez essa pergunta foi a Nádia. Ela não é contemporânea minha, a Nádia é mais nova, mas eu vou externar aqui uma opinião pessoal, tá? Ninguém é obrigado a concordar, mas Sim. que eu sinto. Por exemplo, antigamente a gente via que tinha algumas especialidades que eram mais valorizadas. Endodontia, depois a gente viu ortodontia, depois Sim. a gente viu um boom da implantodontia, hoje a gente tem um boom da harmonização orofacial. E a odontopediatria parece que ela sempre ficou assim um pouquinho de lado. Sim. Né? Mas eu tô percebendo, eu não sei porque se eu tô envelhecendo, e aí tem um viés, né? Porque a gente tem de ver a vida sob o prisma dos nossos olhos. Sim. E a gente vai envelhecendo, a gente vai dando mais valor à saúde. E eu não sei se é isso, se hoje a gente tem visto uma maior preocupação dos pais com a saúde dos filhos e procurado esse profissional odontopediatra. Sem dúvida, Lucas.
Lucas, assim, essa tua visão aguçada nesse sentido, também eu compartilho dessa opinião. A gente vê um esclarecimento maior da população de um modo geral em busca do tratamento e, principalmente de uns tempos para cá, a gente tem tido um boom no sentido do esclarecimento da população a respeito de neurodivergências. Então, muitos desses pacientes não encontram profissionais especializados na área de PNE e nem de odontopediatria para recebê-los. Eu digo isso porque eu trabalho no interior do interior do interior. E, às vezes, o pai está com o dinheiro no bolso, quer pagar, mas não tem um profissional que esteja disposto a atender criança. Então, essa demanda sempre esteve muito reprimida. Existia uma desvalorização muito grande da dentição decídua. E, à medida que o conhecimento, as pessoas começaram a tomar posse desse conhecimento, as redes sociais, sem dúvida, têm contribuído demais para que as pessoas fiquem mais esclarecidas a respeito dos danos. E aí, a gente vê esse movimento das pessoas buscando mais, buscando profissional, e principalmente quem está na ponta sente a necessidade de ter essa formação. Tanto que aqui em Teresina, inclusive, os cursos de odontopediatria têm aumentado muito. Eu falo isso pela minha pouca experiência. Eu não sou um dentista experimentado com mais de 50 anos, eu sou relativamente de meia idade. Verdade. Mas eu percebo assim, por exemplo, lá no meu serviço, onde eu trabalho, a gente tem um odontopediatra. E a gente vê já que tem uma preocupação dos pais já levar direto para esse profissional. Porque antigamente se levava para qualquer dentista era dentista, se tratava qualquer adulto, criança, não tinha discriminação nenhuma. Verdade. Mas hoje eu sinto que o pai já está mais preocupado. Não, eu vou levar para um especialista, vou levar para alguém que tenha um olhar mais apurado para aquela especialidade, para tratar meu filho com mais carinho, que ele vai saber ter um manejo melhor. Sem dúvida Eu percebo, é a minha opinião, tá? E você trabalha num local que dispõe de um odontopediatra. Agora, imagine essa necessidade reprimida interior adentro. Pronto. Aí você tocou no ponto, Os né? pais serem despertados para a necessidade e não disporem dos profissionais. E aí a gente vai entrar no próximo tópico aqui que a gente estava marcado para o podcast, que é justamente sobre o mercado de trabalho em odontopediatria. Tu quer começar, Letícia? Na realidade, eu queria finalizar um pouquinho com uma outra pergunta. Fica à vontade. Sobre a aceitação dos tratamentos, né? Pronto. A diferença entre o serviço público e o serviço privado. Você vê uma diferença nesse público? Não. E nos pais? Uma vez que você, enquanto profissional, mostra que tem experiência, que buscou conhecimento, que tem uma prática clínica respaldada em evidências científicas, uma prática clínica ética, tem uma boa formação, nem pacientes do Sistema Único de Saúde, nem pacientes do particular, e a hora que eu trabalho nas duas esferas, a gente não sente nenhuma resistência. Tá? Se você é um profissional que você chega e diz, à luz das evidências científicas, isso aqui está indicado para o seu filho, por isso, por aquilo, dificilmente os pais vão demonstrar resistência. Tá? Então, mais uma vez eu retomo o que eu falei. Assim, a Universidade Federal, o programa de pós-graduação em odontologia, foi mais uma mãe para mim. Porque eu acho que aqui, como aluno, quem desejar, Lucas, abraçar as oportunidades que a universidade proporciona, tem como sair daqui muito bem formado. Sabe? É claro, e muito consciente, porque eu acho que quanto mais a gente aprende, mais a gente aprende que não sabe e percebe as deficiências que tem. Sim. Não é isso? E tem muito mais responsabilidade diante do que está sendo feito. E vai buscar esse conhecimento. E eu acho que o mestrado, para mim, foi um divisor de águas nesse sentido, porque na graduação eu esperava receber conhecimento dos professores. O professor tem que me passar, eles têm que me passar, E o mestrado me mostrou que eu tinha que buscar, que eu tinha como buscar. Tá? E que eu não ficava ser mais proativo e um pouquinho mais autodidata, né? Exatamente. E não ficar refém da opinião, principalmente que as redes sociais estão aí com superabundância de informações, notícias, muitas vezes, pseudociências, né? E aí a gente tem que ter esse senso crítico. E o mestrado, sem dúvida, traz pra gente esse despertar. Pois ótimo, agora eu estou satisfeita. Agora, entrando realmente no mercado de trabalho. Como você avalia o mercado de trabalho para a odontopediatria? Você já até mencionou um pouquinho, né, que, inclusive, talvez especialmente, né, existe falta profissional, mesmo com pais interessados em buscar, né, tratamento. Mas quais são os desafios que você encontra na prática clínica? O que mudou no manejo do comportamento desde a época de graduação até hoje? E o que você tem visto e acha a respeito do boom de indicações, né? O Lucas já adiantou a pergunta da Lara. Mas essa mudança, no caso. A gente já estava conversando sobre tudo isso.
desconsiderando essas demandas, digamos, supervalorizadas, a gente sabe que a odontopediatria tem muitas necessidades. Do ponto de vista, a cárie é a doença crônica mais prevalente da infância. Ainda é esse o cenário que a gente encontra. O que é esperado encontrar, está descrito na literatura científica, é um processo de polarização, onde a gente observa muitos indivíduos saudáveis, mas os que estão doentes a concentram de forma severa. E esses indivíduos precisam de tratamento especializado, de um tratamento ético, humano, à luz das evidências científicas. E, como eu disse, a necessidade imensa sem ter os profissionais. Do ponto de vista de mercado, que foi a tua primeira pergunta, eu acho assim, que o mercado está ávido por profissionais capacitados para receber esses pacientes. Principalmente profissionais humanos, que às vezes a gente vê muito no mercado de odontopediatria, até profissionais que dominam a técnica. Poucos dominam um pouco da ciência, mas pouquíssimos dominam o que é ser humano, sabe? E eu acho que é aí onde os bons profissionais fazem a diferença. Se destacam. Eu acho que essa é a minha opinião a respeito da odontopediatria, Lucas. Nesse sentido, assim, a odontopediatria não foi uma escolha minha. Na graduação eu fiz muita coisa, fiz de muita coisa, e acho que quando eu me formei eu pensei, o que é que eu vou fazer? Só que a resposta estava na minha cara. Eu fui só fazendo, abraçando as oportunidades que foram aparecendo, e estando onde eu estava, ao lado da professora Lúcia, da professora Marina, que eu sempre falo delas duas como uma só, eu pude vivenciar muitas experiências. Eu acho que eu vivenciei dentro da clínica de odontopediatria, tanto em estágio de docência 1, estágio de docência 2. Quando eu não estava em estágio de docência, eu ainda estava dentro da clínica, então foi uma vivência de 2 anos, todas as semanas, contínua. E a gente aprende tanta coisa, tantas técnicas diferentes, mas eu acho que quando chega lá na ponta, no mercado, o profissional que se diferencia é o profissional que maneja o paciente de forma adequada, que tem domínio das técnicas, mas que sabe olhar no olho. Se é que vocês me entendem. Entendi. É um processo natural, né, Luísa? Uma coisa foi levando a outra e tudo foi se encaixando ao longo do caminho, né, para ti. Foi orientado pela professora Lúcia, professora Marina, e acabou a odontopediatria, como você disse. Você não abraçou, ela que te abraçou. Verdade. Ela que te abraçou. Foi um processo bem natural. Eu acho que na época mesmo do mestrado, todos nós ficamos temerosos com as seleções, né, isso, Lucas? E eu lembro, assim, que quando a gente vai para o currículo e vê, meu Deus do céu, tipo, é o que a gente está fazendo ali todo dia. E aí o ingresso acabou sendo tão natural. Acho que na época eu estava com a professora Lúcia no TCC, não é isso? E aí, quando eu passei no mestrado, ela disse, Elô, é comigo mesmo. E a gente já continuou juntas. Foi o mesmo que aconteceu comigo também. Então, acho que assim, o grupo de pesquisa, né, já está habituado. Você já respondeu a nossa próxima pergunta, que seria justamente como um odontopediatra que está entrando nesse mercado de trabalho pode se diferenciar. E eu assino embaixo o que você falou e acredito que realmente ser humano é essa diferença, né? Acesso ao conhecimento, hoje todo mundo tem, todo mundo pode ter, só basta querer. Pronto, eu quero abrir um parênteses, porque muitas vezes esse manejo em odontopediatria é confundido com a infantilização da odontopediatria, Sim. que a desmerece, do contrário, tá? Na odontopediatria tem que ter humanização, mas não pode ter infantilização. A gente está oferecendo um serviço, como eu disse, pautado em evidências científicas, com muito rigor técnico, tá? E tudo que a gente lança mão são técnicas descritas. Inclusive, existem estudos sobre todas essas técnicas. Dizer, mostrar e fazer, técnica de distração. Então, tudo isso é respaldado em evidência. Tá? Perfeito. Como você vê a odontopediatria em municípios do interior do estado? Já que o acesso a esse atendimento é mais difícil e não é uma especialidade tão comum nos centros de especialidade odontológica. É uma dura realidade. Para quem trabalha no serviço público, a gente percebe, como coordenadora também, lá em Francisco Santos, eu também trabalho como supervisora de indicadores, a gente vê que muitos profissionais simplesmente se recusam a atender crianças, ou não tem manejo para atender, embora tivesse o desejo de contribuir. E aí essa demanda reprimida gera um boom de exodontias precoces. Infelizmente, na falta de um profissional que possa fazer esse acompanhamento dessa criança, a realidade é dura, nua e crua é essa. É de pacientes que passam por procedimentos mutiladores, principalmente dentro do Sistema Único de Saúde. E são os mais carentes. Heloísa, tu tem falado muito aí Francisco Santos. Explica aí pra gente. Tu terminaste teu mestrado, né? E aí, como é que foi essa inserção no mercado de trabalho? Tu
tu tá falando, foi trabalhar Sim. em Francisco Santos. Foi isso que aconteceu? Me explica aí, como foi essa trajetória aí que ficou esse buraco bem na história? Não tem como eu falar de mim mesma, não falar de Odonto UFP, não falar de PPGO UFP, não falar de Francisco Santos. Francisco Santos é a minha terra natal, um lugar onde eu nasci, pelo qual tenho um amor imenso. E no PPGB, eu sempre pensava assim, se um dia eu tiver a oportunidade, eu quero levar isso lá para Francisco Santos. Porque eu cresci acreditando que cárie era como resfriado. Todo mundo tinha que vivenciar cárie. Era algo que era natural. E na dentição decídua, então, todo mundo podia perder os direitos porque eles eram dentes temporários. Tá? Mas você despertar a comunidade para que esses dentes com cárie vão estar ao lado de dentes que estão erupcionando, permanentes. Então, você conscientizar que a perda precoce traz consequências para aquela criança. Tudo isso que era conversado, massivamente discutido no PPGB diariamente, mexia com aquela Heloísa que tinha saído lá de Francisco Santos. E aí quando tu terminou o mestrado, tu foi pra lá? Quando eu terminei meu mestrado, tudo se encaixou de forma muito perfeita, Lucas. Como eu disse, dentro da universidade, eu recebi bolsa na universidade desde o 3º período até o 9º. Aqui eu comecei como bolsista no primeiro ano do mestrado, no último também. Chegou os últimos meses, eu lembro a professora Lúcia dizendo assim para mim, Heloísa, você ainda não foi chamada por nenhum dos concursos que você passou? Eu disse, não, professora. Heloísa, pois fevereiro é o último mês da tua bolsa. E eu recebi minha última bolsa em fevereiro e recebi a primeira de Francisco Santos em março. Sendo que eu não tinha nenhuma... Tu fez concurso para lá? Eu já tinha feito há muito tempo, já era vencendo o concurso, passando a validade do concurso. E aí eu fui chamada exatamente no mesmo mês. E Francisco Santos foi a minha primeira experiência na saúde pública. Na minha terra natal, como eu disse, eu reservei um turnozinho para fazer o meu PPGB lá. Tanto que, a priori, o Zero Cárie não tinha nome nenhum. Era meu PPGB. Eu acho que eu ainda tenho um post no meu Instagram antigo, 2017, que eu dizia assim, a gente sai da UFP, mas a UFP não sai da gente. # meu PPGB. Então, eu chamava meu PPGB. Mas sempre que as crianças saíam Zero Cárie, a gente fazia aquilo. Meu Deus, parabéns, você é Zero Cárie. Aí a mamãe ia lá, meu Deus, meu filho é Zero Cárie. Tirava foto, postava, sou Zero Cárie, sou Zero Cárie, sou Zero Cárie. Criou um boom tão grande que todo mundo começou a botar sou Zero Cárie. E aí todo mundo dizia, vou lá no Zero Cárie, vou lá no Zero Cárie. E acabou sendo um nome do projeto. Virando o nome do projeto. Foi assim que surgiu. Foi uma iniciativa sem muita pretensão. Minha pretensão era eu, como dentista de uma das equipes, sensibilizar aquela comunidade daquela área, que era formada por 5 microáreas de 5 agentes de saúde. Então eu sentei com eles e eu disse assim, eu conheci um projeto transformador na Universidade Federal do Piauí e eu tinha desejo que ele transformasse a vida dessas crianças que eu estou cuidando. A realidade delas. Eu não queria ter que imprimir aqui o modelo de atenção que, por muitas vezes, eu vi ser feito dentro da odontopediatria. Eu não quero que a mãe tenha que subir em cima do bebê para fazer estabilização e eu tenha que fazer um tratamento mutilador. Eu quero poder cuidar dessa criança desde pequena para que a família possa ser conscientizada desse cuidado e essas crianças possam ter uma experiência mais positiva em odontologia. E esses agentes de saúde abraçaram a causa e a gente disse, vamos sonhar com Francisco Santos Zero Cárie de 0 a 3? E a gente não só conseguiu de 0 a 3, como conseguiu no ano seguinte 0 a 4, depois 0 a 5, depois 0 a 6. E aí, depois disso tudo, a gente começou a monitorar os resultados. Eu tinha feito um exame epidemiológico, um inquérito epidemiológico nas escolas, nas creches da cidade, e a gente tinha observado que 1 em cada 4 crianças tinha cárie na dentição decídua. E esse dente, esse CEOD, era sempre sem tratamento. Era ou extração indicada, ou raízes residuais, no caso, ou cavidades abertas. Ninguém da comunidade tinha o senso de que aquela criança precisava de um tratamento. E a gente repetiu esse mesmo inquérito epidemiológico 5 anos depois do Zero Cárie. E a gente precisava, não de 1 em cada 4, a gente precisava de 10 crianças para achar uma com cárie. E essa sempre tratamentos muito menos invasivos, consequentemente menos traumáticos. Hoje, em Francisco Santos, eu comecei marcando 7 pacientes por turno. Para fazer o quê? Endodontia de tecidos, exodontia. Hoje eu marco 35 crianças por turno. Consigo avaliar todas as crianças na faixa etária de 0 a 6 anos em 4 dias no mês. Por quê? Porque elas precisam do básico. Verniz fluoretado, ART, selante. É um outro tipo de... Pois é, Lucas, assim, isso me emociona, como eu disse, Francisco Santos é a minha terra natal. E eu vejo que, desde 2021, eu não faço exodontias por cárie, lá em Francisco Santos, de participantes do projeto. Faço, eventualmente, quando uma pessoa vem de uma outra cidade para morar em Francisco Santos. Terapia pulpar, o ano passado, 2024 inteiro, a gente não fez nenhuma terapia pulpar. Então, é um outro modelo de atendimento.
baseado numa lógica simples. A lógica são 10 mil habitantes em Francisco Santos. Por semestre, a gente tem por volta de 700 participantes no projeto, de 500 a 700. São quantos dentistas lá? São quantas equipes? São 5 equipes. São 5 equipes. 5 E todas as outras equipes conseguiram abraçar o projeto? Boa pergunta. Eu comecei só na minha equipe, e aí, na época, eu apresentei os primeiros resultados num evento do COSEMES, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde. E a gente recebeu menção honrosa estadual, e eu recebi todas as passagens e custos de hospedagem para eu ir apresentar a proposta lá em Belém. E eu voltei premiada. Eles reconheceram a nossa experiência como a melhor experiência do Sul no Piauí naquele ano. E quando eu voltei, uma equipe lá de Brasília veio visitar Francisco Santos. Então, vocês imaginam, uma cidade de 10 mil habitantes vira um evento. Uma equipe lá da esplanada do Ministério da Saúde, está aqui em Francisco Santos para gravar nosso projeto. Como assim só uma das 5 equipes tem direito? Por que é que o meu filho não tem direito? A história do empoderamento. Aí teve um evento do selo Unicef, que Francisco Santos estava pleiteando, que é uma série de iniciativas voltadas para o público infantil. E a comunidade, nesse evento do selo Unicef, cobrou do prefeito que o projeto fizesse parte de todas as equipes. Então, na época, uma delas tinha sido egressa da Federal, que é a Ana Mayra, e ela se propôs a fazer o projeto na equipe dela. E eu abracei todas as outras equipes. Então, hoje, todas as equipes funcionam zero cárie. Tá? Mas ela é uma proposta, como eu disse, simplificada. Quem fez PPGB sabe que é uma proposta simplificada, que não perde o rigor científico e acadêmico, como a professora Lúcia sempre repetia, e que é perfeitamente plausível para um clínico utilizar. Replicável. Então, foi nesse sentido que nós pegamos a proposta do PPGB, sentei com os agentes comunitários de saúde, de vamos pegar essa proposta e colocar dentro de algo aplicável para o Sistema Único de Saúde. Então, a gente dividiu os grupos de crianças, de modo que todas as crianças iriam de 3 em 3 meses. Aqueles primeiros meses seriam mais difíceis, mas aquela mesma criança, quando voltasse 3 meses depois, já não teria mais tantas necessidades. Se ela fosse continuamente acompanhada, os tratamentos, logicamente, seriam menos invasivos, menos traumáticos para ela. A lógica é basicamente essa. Se eu quero secar uma piscina, Lucas, eu não posso deixar a torneira aberta. Então, mantém saudável quem está saudável e quem está doente, coloca num programa de tratamento e joga na rotina de manutenção de novo. E a gente controla tudo isso, tem uma série de fluxos dentro da proposta para que a gente consiga monitorar essas crianças. E aí essas informações vão gerando, todos esses dados vão gerando informações para a gente ir corrigindo nossas dificuldades. E foi assim que a gente conseguiu os resultados que a gente conseguiu. Excelente. E aí, Letícia? Eu tô em êxtase, literalmente. Muito bom, eu tô encantada. Parece utópico. Para mim era quase assim, eu me senti uma sonhadora. Eu me propus a sonhar isso para Francisco Santos. Mas olhar para trás e ver que em 7 anos a gente conquistou o que conquistou, como eu disse para vocês. Recebemos essa premiação pelo COSEMES, depois fomos premiados pelo CONASEMES. Um ano depois, eu estava recebendo a equipe daqui da televisão daqui de Teresina, estava lá em Francisco Santos para filmar quem foi essa iniciativa que conseguiu trazer uma equipe do Ministério da Saúde para o Piauí. E a gente foi filmado, e por conta dessa reportagem nós fomos indicadas, ou seja, não era uma seletiva, eu não me inscrevi, fomos indicados para o Prêmio Piauí de Inclusão Social. A odontologia carrega esse estigma do medo do dentista. Então, as pessoas vendo que existia um lugar no Piauí onde as crianças não tinham medo do dentista. Eu faço caminhada com a minha mãe, quando eu estou lá em Francisco Santos, e junta 4, 5 crianças. E os pais brincam, olha a Xuxa. Então, é muito gratificante mesmo, Lucas, sabe? E aí, como eu disse para vocês, a gente empoderar uma comunidade para ela passar a desejar um serviço que antes a gente marcava, e ele dizia assim, não, quem precisa de dentista sou eu. Meu filho tem dente de leite, não precisa. Mas eles disseram, não, eu quero para o meu filho também. E aí o caminho foi natural. A gente foi indicado para essa premiação estadual, recebido do governador do estado, o Prêmio Piauí de Inclusão Social, que reconheceu a nossa iniciativa como transformadora no contexto dela. E isso foi no ano. No ano seguinte, teve uma nova edição desse mesmo prêmio, de 15 anos, e o nosso foi escolhido para representar esses 15. Na época, eu fui convidada também para a Geoff Talks, para repassar essa proposta para os alunos de graduação. Logo em seguida, surgiu essa oportunidade que você mesmo mencionou lá no início, pela Coordenação Estadual de Saúde Bucal, eu ser convidada a capacitar os coordenadores. Então, hoje, do nada, eu recebo assim, fotos de colegas que estão lá em, sei lá, São Raimundo Nonato, Parnaíba, Luiz Correia, Jaicós. Reproduzindo e dizendo zero cara. A gente faz parte de um grupo onde estão todos os coordenadores. Então, eles ficam mandando essas fotos e eu repostando no meu Instagram, porque, assim, é algo que ninguém recebe a mais para fazer isso, a não ser o reconhecimento de que está fazendo. E eu senti as dificuldades, então eu creio que eles têm também. E aí a gente remarca, reposta, e
a pretensão da Coordenação Estadual de Saúde Bucal é criar um aplicativo para facilitar essa rotina de trabalho, controlar os indicadores e destacar quem consegue melhores indicadores no Estado. Então, eles estão desenvolvendo esse aplicativo, que é para sair em breve. A gente já tem folders voltados para isso, fichas clínicas voltadas para isso. A adesão dos coordenadores. Quando a gente fez a oficina, os coordenadores mandaram essas informações, então a gente já fez as divisões, fizemos uma oficina, a professora Marcela, a professora Lúcia, Marina, o Otacílio estiveram presentes. O Otacílio estava lá fazendo as contas com a gente na oficina, botando a mão na massa, literalmente. Foi muito bom. E, assim, bom mesmo é a gente ver esse pessoal sensibilizado. E, no final do ano passado, em novembro, eu fui até a comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal. Eles também custearam todas as nossas passagens, custos de viagem, para apresentar essa proposta. Então, eu acho que Francisco Santos hoje não é mais só uma experiência exitosa, passível de ser replicada, como foi lá na época do COSEMES, que o COSEMES pegou a experiência, fez um webdoc, publicou no YouTube, fez um catálogo de experiências e mandou um para cada secretaria do Brasil. Hoje, eu acho que o Zero Cara é um exemplo assim, de que você pode fazer o que você se propõe a fazer com as ferramentas que você dispõe, com as dificuldades que você tem e chegar muito longe. Eu acho que essa é a percepção que eu tenho dessa vivência. Gostou? Eu amei. E tudo com um bom planejamento. Isso. Eu tenho uma equipe, pronto, foi bom você falar. Assim. Eu não posso falar do Zero Cara como se o Zero Cara fosse a Heloísa. O Zero Cara é uma equipe. Hoje eu tenho à minha disposição 18 agentes comunitários de saúde. São eles que fazem a busca ativa de todas essas crianças. Por exemplo, eu estou em atendimento, fulano chegou, eu vou marcando X. Quem não chegou, eu tiro a foto, mando para eles, eles estão lá puxando pela... Vem, mamãe, traz o menino. Vem, vovó, traz a criança. Então, eles fazem busca ativa dessas crianças. Eu também cheguei em Francisco Santos num período assim, que tinha um solo fértil para isso. Uma administração, uma gestão que tinha desejo de fazer acontecer. Então, a gente pôde colocar ali o sonho e ver ele germinar. E colher os frutos agora. Frutos agora. Grandes frutos, né? É algo que me orgulha muito. E o sonho que é conseguir realmente implementar em todo local possível. Porque esses resultados são incríveis. É o sonho de todo ex-PPGBista. E era uma dificuldade que a gente tinha, né? Era de fazer esses pacientes do PPGB estarem sempre retornando. A gente se orgulha quando encontra um ex-PPGBista de 20 anos, de 18. Eu já atendi alguns. Eu vou aproveitar que tá falando aí PPGB. Explicar aí, para quem não conhece o PPGB, o que foi o PPGB e o que é que ele faz, como é que ele acontecia, né? O que é o PPGB? O Programa Preventivo para Gestantes e Bebês é um programa de extensão universitária. Ou seja, a universidade ela tem como base o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino é a parte do ensino propriamente dito, os professores, as aulas, os alunos. A pesquisa, a produção de ciência, a produção de informações com rigor metodológico e científico. E a parte da extensão para que serve tudo isso, todo esse aparato que está sendo criado de conhecimento, sendo produzido e repassado, se não converter esses benefícios para a comunidade. Então, aqui dentro da Universidade Federal, nas pessoas da professora Lúcia, a professora Marcele, Cacilda, Terezinha, outras professoras já fizeram parte do PPGB, desse programa que está desde 1997, se não me falha a memória. Tem muitos anos de programa no Instituto de Perinatologia Social do Piauí, foi onde funcionou até essa reforma da maternidade. E esse serviço recebia os alunos de graduação. E um detalhe, Lucas, eu acho assim, Deus está muito presente na minha vida em tudo. Eu acho que as coisas não se encaixariam tão perfeitamente se não fosse a mão de Deus. E acreditem, quando eu fui mãe, minha vida inteira assim, caiu por terra, que eu disse, meu Deus, meu pai olhou para mim e disse assim, filha, como assim você não vai ser doutora? Você vai ser mãe e dona de casa? Porque eu fui mãe aos 18 anos. E eu lembro assim, que era uma época de muitas angústias. E uma das maiores angústias que eu passei foi a dificuldade de amamentar. E eu não encontrei em lugar nenhum alguém que pudesse me amamentar. Eu saí de uma maternidade particular, sem nenhuma orientação. E quando eu já estava prestes a desistir de amamentar, me disseram, vá à Evangelina Rosa. E aí eu fui na Evangelina Rosa e assisti uma palestra do PPGB. Quando eu não sabia nem o que era PPGB e nem o que era odontologia. E nem imaginava. Nem imaginava. E aí, anos depois, eu estava lá como aluna, fiz um período estendido de PPGB, porque foi a época das greves. Então, e estive na pós-graduação como orientadora dos estagiários da graduação.
Então, foi uma vivência realmente que me marcou. E foi o pessoal do PPGB que me direcionou para o banco de leite, onde eu encontrei um anjo em forma de nutricionista que me orientou sobre a amamentação. Eu pude amamentar minha filha 1 ano e 6 meses. Enquanto eu fazia odontologia, eu conseguia amamentá-la. Pronto. Tem uma pergunta de uma aluna sobre isso, né, Letícia? Que foi... Até uma pergunta que eu destaquei aqui, que foi uma pergunta pessoal, que eu vou aproveitar para fazer. Como é que foi ser mãe cedo e como é que foi o desafio de fazer graduação e pós-graduação sendo uma mãe jovem? Quando eu cheguei aqui, parecia tudo tão objetivo. E aí, querendo ou não, a gente vai falando sobre a vida, sobre o que ama, sobre o que mistura, faz. né? Não Exato. tem como separar. Não tem como separar. E, como eu disse para vocês, a odontologia foi um presente de Deus na minha vida, que veio através da minha filha. Foi a chegada dela que me trouxe a Terezinha e me trouxe a odontologia. E vocês podem imaginar que eu devo ter passado por todas as dificuldades possíveis e imagináveis. Com certeza. Né? A primeira delas, a notícia de que eu seria mãe. Como eu disse para vocês, eu era uma menina que vinha do interior, cujos pais depositaram todos os seus sonhos e investimentos para que um dia se tornasse uma profissional de sucesso. Eu dizia que queria a área da saúde, então eles imaginavam, ou ela vai ser doutora ou ela vai ser professora. E minha mãe professora e meu pai lavrador. Então, quando eu engravidei, você ouvir o seu pai olhar para você e dizer assim, filha, quantos dias eu estava no sol? E eu pensei assim, tá valendo a pena, porque minha filha gosta de estudar e ela vai ser doutora, sabe? E aí você se vê aos 18 anos, grávida, seu curso em uma cidade diferente da dos seus pais, da do teu esposo, como era que ia ser? E aí Deus faz tudo tão perfeito que surgiu aquele Enem que eu contei para vocês. Que eu tinha feito sem pretensão nenhuma e vim para odontologia. Aqui eu morei anos da casa dos meus sogros, então foram muitas dificuldades, principalmente financeiras. Acho que os primeiros anos de curso, meus colegas vão lembrar que eu vendia bombom caseiro, porque realmente a xerox, os materiais, a refeição aqui dentro, para muitos essa é a realidade que eu não falo assim, no sentido de, Heloísa tá... Não, é a realidade que é compartilhada por muitos de nós, estudantes da Universidade Federal do Piauí. A história que a Heloísa está contando não é a história da Heloísa, é de muitos que estão aqui. Né? E eu lembro assim que, como a gente já morava na casa dos meus sogros, meu esposo parou de estudar para trabalhar com o pai já era quem dava tudo para a gente, então não tinha como eu estar com dinheiro na mão para poder se alimentar, tirar xerox, pagar os trabalhos da universidade. Então, foi aqui na Universidade Federal que eu pude, através da monitoria, da extensão, receber todas essas bolsas. Eu custei a ajuda, né? Eu custei essa ajuda financeira. E a realidade era essa, era o dia inteiro. Para que eu tivesse essa ajuda financeira, eu tinha que passar o dia aqui, a hora das aulas e a hora das atividades extracurriculares. Então, eu chegava em casa, como muitos de nós, tinha os estudos para fazer, uma carga de trabalho, as obrigações ainda, mas eu tinha uma filha. E, por muitas vezes, filha pequena, ela tinha 5 meses quando eu comecei a odontologia. Então, eram noites em claros, criança adoece, Mas um dia que a professora Lúcia esteve visitando meu curso, ela disse assim, a Heloísa foi minha orientanda por muitos anos, mas se a filha dela adoeceu uma vez, eu não fiquei sabendo. Então, não é porque as dificuldades não existiam, é porque eu realmente tinha um foco muito claro no que eu desejava. E, mais do que foco, eu sou cristã e não sei se esse era o espaço ideal para a gente estar conversando sobre isso, mas já que eu estou abrindo meu coração, quando eu estava antes de eu saber que eu vinha para a odontologia, eu vivenciei uma experiência espiritual em que uma pessoa que não me conhecia olhou para mim e disse para mim tudo o que eu estava passando. E tudo o que eu iria passar. E o caminho que eu iria trilhar para que eu chegasse onde hoje eu cheguei. E foi mais fácil para mim. Era duro eu passar por aquelas dificuldades. Mas quando eu lembrava dessa vivência, eu pensava assim, é o passo que eu estou seguindo para aquilo que me está reservado. Então, foi assim. Foram muitas dificuldades, mas Deus foi abrindo os caminhos. Eu abracei com unhas e dentes todas as oportunidades que eu tive. Então, se tiver um conselho que eu possa dar para todos os alunos da graduação e da pós-graduação é essa. Abracem todas as oportunidades que vocês puderem. A Universidade Federal é um ambiente único para vocês terem todas as vivências possíveis, nas diversas áreas possíveis. Vocês vão ter muita coisa. Aproveitem, só aproveitem. Quando vocês se formarem, oportunidades não vão faltar. Eu não tenho tempo, mas a oportunidade nunca me faltou. Então, sobre a questão do mercado. Gente, Francisco Santos adentro, Teresina adentro, as oportunidades não faltam.
tá? Então, é isso. E aí, eu passava por todas essas dificuldades. Hoje eu tenho uma filha de 15 anos, já criada, adolescente. Já adolescente, já estou vivenciando uma outra fase. E com aquela percepção, olhando para trás, sentindo muita culpa, porque quem é mãe se sente culpada por ter estado ausente. Mas, por outro lado, eu espero de coração, assim, que eu tenha deixado para ela o que há de mais valioso, que é o que eu recebi dos meus pais e eu pude passar, que é o exemplo. Muito bem, é isso. Não, eu sei que eu não sou sua filha, mas falando por ela, pode ter certeza que você é um grande orgulho, sem dúvida. Obrigada de coração. Tem que beber água depois dessa. Pode beber água. Não, depois dessa daí tem que beber um pouquinho de água aí, Heloísa. Vamos entrar na parte final, Letícia? Vamos. Pra gente encerrar? Eu acho que a Heloísa já destacou muito bem a relevância do mestrado. Demais. Na vida dela aqui. E então vamos falar por último, que eu acho que é a última conquista sua, que a gente está sabendo agora, que você é coordenadora de um curso de pós-graduação em Teresina, né, de odontopediatria. Sim. Conta pra gente aí como é que é essa chegada, chegar à coordenação de um curso de pós-graduação, qual é a tua expectativa, como é, explica um pouco pra gente isso aí. Lucas, muito legal a gente chegar nessa pergunta, porque eu acho que a gente conversou sobre muita coisa, de como o mestrado abre portas na vida da gente. Basta a gente olhar para os nossos colegas de turma. Todos os meus colegas de turma estão muito bem posicionados no mercado. Eu olho para eles e eu vejo os colegas inseridos na atenção básica, na atenção especializada, na atenção terciária, em saúde bucal, então em todas as possibilidades dentro do SUS, no serviço privado, seja dentro de consultórios, dentro de exército, já vi colegas fazendo prova para a Marinha. Então, eu vejo assim, que as oportunidades estão sendo ocupadas por muitos bons profissionais egressos do programa de pós-graduação em odontologia. A gente entra na pós-graduação, estrito senso, pensando em ser professor. Pelo menos era essa a minha pretensão quando eu ingressei no mercado. E quando você sai, a realidade é qual? A hora clínica valoriza você muito mais do que a hora-aula. Então, eu procurei oportunidades e, como eu já contei para vocês, eu já era mãe, já tinha uma família, já tinha todas aquelas dificuldades. Eu me senti na obrigação de abraçar as oportunidades clínicas e não as oportunidades dentro da docência. Principalmente dentro das faculdades, a gente vê assim, uma realidade de muita desvalorização dos colegas. Não é isso? E por muitas vezes eu pensei em dar aula e acabei dando um pé atrás. E eu fui guardando esse sonho dentro da gaveta. E fui vivenciando esse sonho como dava, apresentando os trabalhos nos congressos, nas atividades do COSEMES, do CONASEMES, das experiências exitosas dentro da atividade, porque, querendo ou não, a gente tinha que submeter a alguns trabalhos. Então, você conhecendo o básico de metodologia científica já ajudava muito. Então, eu fui vivenciando a docência como dava. E pegando esse sonho e deixando na gaveta. E, como eu disse mais cedo, quando a gente tem uma boa formação, você olha para si, vê o quanto que você buscou, o quanto que lhe foi ofertado, mas você também olha para si com um olhar mais crítico. É a resposta devida para tudo isso que a gente recebeu. E eu sempre dizia, não estou preparada para ser professora de pós-graduação. Não estou. Na graduação não compensava financeiramente, na pós compensava mais um pouco. Então eu pensei, não vou entrar. E eu acabava me distanciando. Eu achava que tinha que ter ali pessoas como as que eu admirava. Uma professora Lúcia, uma professora Marina, uma professora Marcele. E teve uma frase que chegou no meu Instagram ocasionalmente, que essa frase assim, me marcou de uma forma muito positiva. Que ele dizia assim, que as pessoas de longe parecem super-heróis. De perto, você começava a visualizar as dificuldades, as fragilidades do ser humano que venceu. Ele disse, você tem muito em comum com as pessoas que você admira. Apenas continue lutando. E eu, nesse momento, era a frase que eu precisava ouvir para enfrentar a docência na pós-graduação. Porque eu pensei assim, se hoje eu não me considero alguém à altura dos meus mestres, eu vou começar a trilhar um caminho para que um dia eu possa ser a pessoa de quem eles se orgulhem, e formar profissionais que eu me orgulhe. Então, hoje eu, como o Lucas, a gente teve essa conversa antes de iniciar o podcast, que a gente já tem aí seus 10 anos, 11, 12 de formado, já temos nossa estabilidade financeira, as oportunidades surgiram, a gente já fez muita coisa da qual a gente pode se orgulhar, olhar para trás e dizer assim, eu já estou com minhas necessidades básicas supridas, eu tenho luxos que eu desejo hoje também já supridos. Então, chega a hora que você busca significado para o que você está fazendo. E hoje, dentro das salas de pós-graduação, eu tenho um grupo de alunos
que se sentem inspirados. Muitos deles também fazem infância sem cárie, zero cárie, lá no interior deles. E a gente pode, juntos, aprender mais sobre a odontopediatria. Então, quando a gente se coloca como professor, hoje, mais do que nunca, eu visualizo isso. Não é porque a gente é um provedor autossuficiente de conhecimento, muito pelo contrário. É quando você se coloca na posição de que você vai ter que estar sempre buscando para poder entregar. Então, eu entrei nesse sentimento e tem sido uma experiência muito enriquecedora. A pós-graduação, diferente da graduação, eu sinto que os alunos já têm um senso de responsabilidade muito maior. É aquele sentimento de eu estou pagando, eu sei o preço disso, eu sei o quanto é suado, é o meu trabalho que está sendo revertido, então eu tenho que aproveitar. Então, eu estou com uma turma muito boa, boa de verdade, que às vezes a gente tem que terminar a aula 6 horas e eu estou 8h30 da noite com eles dentro de sala de aula. Acreditem, porque eles passam o mês inteiro trabalhando com odontopediatria, porque a necessidade existe, a demanda existe na ponta, como eu disse a vocês, sem nunca terem recebido em muitas faculdades essa formação. Eu também me sinto privilegiada, porque acho que eu saí da odontologia da UF e meus colegas também saíram se sentindo muito seguros. Mas essa, infelizmente, não é a realidade de todos os cursos. Então, tem pessoas que gostam de odontopediatria, têm manejo em odontopediatria, têm desejo de atender criança, mas não se sentem seguros para fazê-lo. E, nesse ambiente, eu encontrei pessoas assim, que, assim como eu, têm muito desejo de transformar uma experiência que já é carregada de estigma numa experiência positiva para essa criança e para as famílias delas. Então, tem sido muito, muito especial agora ingressar na carreira da docência e continuar sempre se espelhando em quem me orientou, em quem me direcionou, porque eu tenho certeza que, assim como eu fui inspirada e já mudei a vida de tanta gente, eu espero continuar mudando mais e espero que essas pessoas possam, de alguma forma, ser contagiadas por esse mesmo sentimento que eu tenho. Muito bem. Bom, eu acho que, para encerrar, quais são os seus próximos passos? O que você se vê fazendo daqui a 5 anos? Excelente, Letícia. Excelente, muito. Eu acho que, assim, como eu disse para vocês, eu já vivenciei de muita coisa. Eu acho que, como o sonho da docência que eu tinha deixado na gaveta, profissionalmente falando, eu não tenho nenhum outro grande sonho. Dentro do trabalho do Zero Cárie, eu digo para vocês, ainda não parou. Assim como a gente tem trabalhos a nível federal, a gente tem também experiências a nível fora do Brasil. Inclusive, uma vez por ano, a OPAS também faz esses eventos. E eu espero futuramente poder levar o Zero Cárie mais a nível de Brasil e mais, quem sabe, até fora. Porque o PPGB está dentro de mim. A sementinha que foi plantada lá no PPGB, eu tenho que continuar semeando. Eu acho que não só a Heloísa, o Lucas, a Letícia, a gente sente essa cobrança interna como uma responsabilidade devida a tudo que foi entregue para a gente. Então, eu não tenho muito claro hoje na minha vida qual é a minha meta. Heloísa, qual é a sua meta? Eu simplesmente faço o que eu sei fazer, da melhor forma que eu puder fazer, entregando minha alma no que eu estou fazendo, e as oportunidades vão surgindo. E eu me sinto muito feliz. É isso. E eu sei que Deus tem reservado o que há de melhor para quem se propõe a fazer, a dar o seu melhor. Então é isso. E sabe por que isso dá certo, Heloísa? Tem uma coisa que eu sempre falo com a minha esposa, que o mundo é movido por pessoas. E são as pessoas que fazem a diferença. Sem dúvida. Se você vê um lugar, uma coisa dando errado, você pode ir atrás, porque tem pessoas que não estão fazendo, ou não estão se dedicando, ou não estão se movimentando para que as coisas aconteçam. E se você vê em outro lugar as coisas dando certo, é porque lá existem pessoas que estão se dedicando, se esforçando, se movimentando, se empenhando para fazer as coisas acontecerem. E às vezes é uma ou duas pessoas, não são muitas, são poucas. Boas pessoas fazem a diferença. Eu vejo em você, com toda essa trajetória, com tudo que você falou, essa motivação. É isso aí, são boas pessoas movimentando e transformando vidas. Estar aqui hoje, Lucas, não era uma etapa que eu tinha previsto. Por exemplo, esse espaço é um espaço que muitos podcasts disponíveis, acho que esse é um dos poucos que eu realmente assisto. E quando chega um episódio novo, eu tiro um tempo para assistir. Às vezes dentro do carro, deixo rolando. E um espaço que eu estava vendo ser ocupado só por profissionais que eu tinha, assim, que eu tenho uma imensa admiração e me espelho diariamente. E hoje eu estar sentada aqui é mais uma demonstração de que a gente trabalhando e dando o melhor, as oportunidades vão surgindo e a gente vai sendo lembrado. E é assim que a gente vai ajudando mais pessoas. Então, eu espero, de alguma forma, ter, com a minha experiência, inspirado alguns colegas, ou até mesmo contagiado, digamos assim, com esse sentimento de
de responsabilidade que você, recebendo uma boa formação, você tem para com todos os ambientes em que você se inserir uma vez egresso. Bom, eu só tenho a agradecer. E sobre a inspiração, gostaria de dizer que eu fiquei inspirada quando eu soube que seria você. Então, imagine depois do podcast. Eu acredito que realmente muitas pessoas vão se beneficiar da sua fala, Com certeza. do seu encorajamento, então, assim, das suas experiências. E muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. E seja sempre bem-vinda à sua casa. Eu agradeço demais a oportunidade, o prazer de te conhecer, Letícia, o prazer de te reencontrar, Lucas. Como eu disse, o Lucas e a Thaís eram meus contemporâneos. E são duas pessoas, dois profissionais que eu tenho acompanhado, mesmo à distância, a trajetória. E, é como eu falei mais cedo, nada me deixa, como eu posso dizer, surpresa. Ver o Lucas, por exemplo, tomando à frente disso. Pelo contrário, era o que eu esperava de vocês. Vocês foram excelentes alunos que estavam à minha frente e nos quais eu me inspirei. Então, hoje, estar reencontrando você, reencontrando a Thaís na pós-graduação aqui, vendo o quanto vocês estão se destacando dentro das áreas que vocês se propõem a fazer, isso, de certa forma, me alegra muitíssimo. Porque eu lembro do Lucas e lembro da Thaís, alunos de odontologia, que, assim como eu, certamente tinham suas dificuldades veladas, porque a gente não conhece as dificuldades que o outro tem. Com certeza. E que galgaram toda essa trajetória e estão onde estão, por mérito, tá? E eu só tenho a agradecer você pelas palavras, agradecer você por ter aceito o nosso convite de vir ao podcast. É um prazer. Desejar mais sucesso ainda na sua vida profissional, que ela já é repleta de bênçãos. Amém. Que você continue sendo essa pessoa dedicada, esforçada, que coloca as coisas para frente e fazer acontecer. Obrigada. E desejar a todos aqui que espero que tenham gostado. Esse foi mais um episódio e vemos vocês no próximo episódio, tá certo? Até lá, mais. gente. Até mais.